palavra de Deus. E a gente, quando a gente aprende a reconhecer a palavra de Deus, mas não só o versículo, não só o livro, não só o lugar onde está escrito, mas entender verdadeiramente o que aquilo quer dizer, traz uma alegria tão grande, traz um fortalecimento, um enraizamento, assim, não sei como que eu posso explicar, mas é aquele negócio, você planta uma sementinha e você espera 2 meses para ver ela sair ali só uma folhinha. E aí, de repente, vem o Senhor e joga água e vira uma árvore. E a raiz afunda no terreno, que até quebra a pedra e vai se esticando. E sempre assim, é coisa que só Deus que pode fazer. Deus, ele é extremamente maravilhoso. Eu vou ler com os irmãos, amém? Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como um homem pode nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aleluia. Eu vou parar a leitura por aqui, assim, por enquanto, né? Mas só de ler mais uma vez, né? Pela milésima vez, dá aquela alegria, assim, irmãos, de verdade, é uma alegria tão grande. E quando eu fui lendo, e conforme eu ia lendo e estudando, a primeira coisa que me chamou a atenção e a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa: qual foi o impacto de Jesus na vida de Nicodemos, para Nicodemos, um cara tão instruído, tão sábio, tão inteligente, a Bíblia vai dizer que ele era um dos principais dos sacerdotes, então ele sabia muito sobre a lei. E que impacto, o que foi que Jesus fez, sem ter falado com ele nenhuma vez, para ele sair de noite procurando Jesus, para saber de onde que Jesus ia, o que Jesus fazia e por que ele fazia aquelas coisas. Para ele mesmo, sem nem conhecer Jesus, dá testemunho de Jesus, porque ele chega lá e pergunta: mestre, Rabi, e ele reconhece Jesus. Irmãos, eu fiquei maravilhada. Quando eu fui ver uma das referências que tem aqui, ele fala assim, ele chama Jesus de Rabi, né, e fala, como é que, irmãos, para não me perder. Ele fala: Rabi, como que pode você fazer essas coisas? A gente sabe que o Senhor é enviado por Deus, porque ninguém que não é enviado por Deus faria as coisas que você faz. Então ele tinha um conhecimento da lei e sabia que tinha ali, mas se ele tinha tanto conhecimento e ele reconhece Jesus como Rabi, reconhece Jesus como mestre, essa é a pergunta, né? Ele reconhece Jesus como mestre, mas mais pra frente o texto vai dizer, acho que se eu não me engano, no 7,15, vai dizer que Jesus deixa claro que ele não era instruído. Os fariseus, os que estudavam, sabia que Jesus não era formado. Sabia que Jesus, no capítulo 7, versículo 15, eu até marquei aqui, ó. Vai dizer assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Eles sabiam que Jesus não tinha se formado, mas aí Nicodemos, um cara instruído, sabendo que Jesus não tinha se formado, vai lá e reconhece a genialidade de Jesus, aquele que tinha enviado ele. E aí no decorrer do texto ele vai continuar falando: mas
como, né? Deus, e aí uma das coisas que chama, eu acredito que seja uma das coisas que chama a atenção, o primeiro impacto que Jesus causa na vida de Nicodemos é exatamente essa, o testemunho que ele dá, sem chegar lá e falar para ele, vem cá que eu quero te contar uma história, vem aqui que eu quero te contar como é que eu cheguei. Jesus não fala nada, simplesmente vai pela cidade fazendo o que tinha que fazer, realizando milagre, realizando sinal, realizando maravilha, e é esse, Jesus não chega para Nicodemos e vai falar texto nenhum da lei para ele, não vai falar nada para ele, vai pregar com o caráter dele, com o caráter dele, isso é isso que ele faz. Simplesmente prega, faz milagre, faz sinal, faz maravilha que ninguém consegue explicar, e a única explicação que se tem a respeito do caráter de Cristo é, só pode ser Deus. Tem que ir. Eu também sou letrado, eu sou letrado, aliás, Jesus não é, eu sou letrado e não faço o que ele faz. O que tem nele? O que ele tem que eu não tenho? Né? E é exatamente isso. Essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz. Falei, Deus, obrigado. E aí a gente vai ver que na história de Nicodemos, o primeiro momento que ele vai encontrar com Jesus está de noite. Quando eu fui pesquisar sobre essa informação de estar, por que ele foi encontrar à noite, um dos estudiosos vai dizer que ele foi encontrar com Jesus à noite porque ele não queria realmente ser visto. Um cara tão importante no Sinédrio, ele não queria ser visto procurando alguém que não tinha formação, não queria ser, né? Só que aí depois a gente vai ver que a vida dele muda exatamente nesse sentido. O primeiro impacto que tem é ele conhecer Jesus, e aí Jesus falar para ele que precisa ser nascido da água do Espírito. Ele conhecia muito da lei, mas só conhecia de nascimento físico, só conhecia tudo o que tem na terra, o que tem no céu, não conhecia nada. Não sabia do que Jesus estava falando, e é o que Jesus fala para ele, como que você tão inteligente não consegue compreender o que eu estou falando? Você está entendendo de nascimento físico, você está pensando que eu estou falando e a gente teve uma aula tão maravilhosa a respeito de nascimento físico, não é o que eu quero dizer aqui, não foi o que o Senhor colocou no meu coração, mas exatamente isso. Nicodemos, apesar da inteligência grandiosa que ele tinha, apesar de todos os estudos que ele tinha a respeito da lei, de ser tão entendido como ele era, não conseguia compreender o que Jesus estava falando a respeito de regeneração, de ser mudado totalmente, de ser totalmente transformado por Deus num sentido de ter, como que é aquela palavra que fala que é a vida muda, metanoia, né? Não sabia o que era isso, não sabia, e eu fiquei assim, né, maravilhada, quando eu fui comparar a vida de Nicodemos exatamente com a vida de Paulo, nesse sentido de estudo. Paulo também conhecia tanto, também sabia tanto, também tinha tanto, tudo ele era tanto. Mas o cara que era tanto não era nascido da água, não era nascido do Espírito, não se comportava, era carne, tinha muito estudo, tinha muita letra, sabia, mas não tinha o que Jesus tinha, não tinha o Espírito, simplesmente não era, né? E aí eu falei assim, Deus, obrigada, Senhor, porque se o Senhor não vai de encontro à minha vida, eu ia ser uma pobre, burra e soberba. Exatamente isso. Pobre, soberba. E burra, porque não tem instrução nenhuma, nem 1% do que Paulo tinha, do que Nicodemos tinha, do que Estevão tinha. E Estevão, sim, tinha o Espírito do Senhor, tinha muita inteligência, tinha muita sabedoria. Pregou ali maravilhosamente a ponto de poder contestar Paulo. Assim, né? Eu só estou falando do que eu vi. Um Jesus que nasceu, que morreu por mim, que ressuscitou, pagou pelos meus pecados, morreu, subiu, ressuscitou, subiu aos céus, continua vivo. E não tem como você contestar. Como é que você vai contestar uma verdade absoluta? Porque a gente está falando de Cristo, então tudo que é sobre Ele é verdade. E tudo que é verdade sobre Ele é absoluto. Ele é o único que consegue ser absoluto em tudo, né? Aleluia, glória a Deus. E ficou isso muito assim no meu coração. E o Senhor falou grandemente comigo. E nesse versículo que fala que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Senhor falava exatamente isso comigo. Aquele que se deixa ser transformado pelo Espírito, aquele que conhece ao Senhor e que é realmente nascido da água do Espírito, se comporta como Espírito, que vive para Cristo, não se apega às suas próprias vontades. Não sabe de onde que veio. Não sei como foi a transformação na minha vida. Não sei para onde que eu vou, para onde que Deus quer me levar. Eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim. Agora a minha vontade não importa. A minha vontade não importa mais. O que eu quero fazer não importa mais. Eu abro mão das minhas decisões, da minha vontade sobre a minha vida. Mas também o Senhor falava assim,
grandemente ao meu coração em relação ao comportamento daquele que pode entrar no reino de Deus. Muito provavelmente com todo o ensino que Nicodemos tinha sobre a lei, sobre tudo que se tratava a respeito de Deus, para ele era suficiente para entrar no reino de Deus. Muito provavelmente é por isso que Jesus fala para ele: se você nascer da água do Espírito, você não vai entrar lá. Você pode saber muito sobre tudo, mas se não for nascido lá, você não entra. E aí Jesus vai falar para ele assim, que para entrar no reino de Deus, precisa nascer da água do Espírito para entrar no reino de Deus. Eu fui procurar saber como que é o comportamento de alguém que pode entrar no reino de Deus. E a primeira referência que o Senhor me deu foi sobre Jesus falar que o reino de Deus é das crianças. E aí você vai ver sobre a humildade, porque criança é humilde. Quando a criança está na formação ali dela, quando ela está começando a aprender, quando ela está... você molda ela. Um adulto facilmente molda uma criança. Se uma criança ela cresce e ela acaba se estragando, acaba perdendo alguma coisa na vida, é por causa da formação de um adulto que não soube instruir ela na palavra de Deus. Mas ela tem humildade. Quando você fala alguma coisa para ela... vou até dar uns exemplos para os irmãos. Hoje eu subi na casa da minha sogra, né? Fui fazer arroz lá na casa dela. E aí coloquei a panela no fogo e tinha esquecido de levar o óleo. Então a dona não estava lá, nem meu sogro. Eu abri o armário dela, peguei um pouquinho de óleo e pus na panela. Aí ela falou: mãe, você vai pegar o óleo escondido, não sei o quê? Eu falei: não vou pegar escondido. Depois quando ela chegar eu falo pra ela. Só que a dona Ana chegou, eu fui, conversei com a dona Ana, não sei o quê. E aí a Agatha desceu e a dona Ana falou que a Agatha estava lá em cima. Aí eu falei assim: dona Ana, a Agatha estava aprontando na sua cozinha, porque ela estava me ajudando a fazer comida. Então eu quis dizer que ela estava aprontando na cozinha, mexendo no fogão. Aí falei assim: dona Ana, eu estava aprontando na sua cozinha lá. Eu que estava aprontando na cozinha da minha avó, foi você que pegou o óleo escondido. Vó, minha mãe pegou o óleo escondido da senhora. E aí começou a falar, eu falei: você tá falando pra avó que eu tô roubando? Eu falei que eu ia contar pra ela, só esqueci porque eu tô conversando outra coisa. Aí a dona Ana deu risada, tudo passou. Depois a gente tava lá em cima, eu subi pra acabar de olhar as panelas no fogo. Eu subi e falei pra ela, aí eu falei assim: vou subir lá que eu vou olhar a panela, tá, dona Ana? Aí ela pegou e falou: pode deixar, avó, que eu vou atrás pra ver o que ela tá fazendo. Falou assim, que ia atrás, se eu fizesse alguma coisa, ela ia me dedurar. Aí subiu atrás de mim e nós ficamos lá. Depois eu peguei e falei pra ela assim: ei, Agatha, você falou pra avó que eu tô roubando as coisas dela? Eu não vim roubar as coisas da avó. Você tá desviada, hein? Aí ela: eu tô desviada? A senhora que pega o óleo da minha avó escondido e eu que sou desviada? Né? Nesse sentido. Então, é isso, é a humildade pra ela, na mente dela, não entra que eu não roubei. Eu não roubei, tanto que eu não roubei que eu fui lá e contei que eu... Mas pra ela, e pra ela não tinha pra ela não foi um crime. Pra ela só vai ser um crime. Eu contar, quando um dia que eu explicar pra ela que realmente quem pega alguma coisa escondida, e agora eu falei pra ela, só vai ser um crime, aquilo só vai ser um absurdo quando eu falar pra ela que isso fere os princípios da palavra de Deus. E se eu não falar pra ela vai ser uma coisa normal. É por isso que a gente vê tanta criança que cresce, vira adolescente, rouba de um, rouba de outro, rouba do outro. Um dia leva um brinquedo escondido e o pai não fala nada: fica pra você, filho, não fala pra ninguém que você pegou. No outro vai na feira, pega uma fruta, leva escondido pra casa, vai comer no meio do caminho, aí conta pro pai: comi uma fruta, tá, mas não deixa ninguém ver não, porque, né, não precisa falar pra ninguém. A gente já teve casos assim na nossa família, de crianças que faziam as coisas escondido e era sempre ou a avó protegia, ou o tio protegia, ou o pai mesmo protegia. E hoje a gente vê em que vida que entrou. Por quê? Porque não foi corrigido, o caráter daquela criança não foi moldado segundo os princípios da palavra de Deus. Então, de quem que é o reino de Deus? É de alguém que se comporta, primeiro, como uma criança, que tem humildade, que conhece. Se você pelo menos tentar chegar a isso, você já está com pelo menos um passo à frente daquilo. E tantos outros comportamentos. Não adianta nada eu achar que eu vou entrar no reino de Deus só porque eu já sei o que está escrito na Bíblia, porque eu já sei que eu não posso falar palavrão, porque eu já sei... Porque tudo isso é a vida de uma criança que nasce num lar cristão, que tem o privilégio de nascer num lar cristão. Só que com o passar do tempo, no decorrer da vida dela, ela também tem que confessar Cristo. Ela também tem que reconhecer. Porque senão ela só aprendeu um monte de coisas, um monte de lei, um monte de princípio, mas não sabe que valor aquilo tem. Ela só sabe o que está escrito. Ela só sabe que é um mandamento. Então, de que me adianta eu saber o que está escrito na Bíblia, vestir uma roupa de crente, falar como crente, andar como crente, usar jargão de crente e não ser nascido do Espírito? Não adianta nada.
Então é exatamente isso que Jesus está falando para Nicodemos. Ó, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Você sabe muita coisa que está escrito na Bíblia, mas não sabe que valor de verdade ela tem. E a mesma coisa na vida de Paulo. Paulo, você precisa ter um encontro comigo. Você precisa reconhecer, você precisa mesmo saber, porque você comete todas essas atrocidades que você comete, matando cristãos em nome de Deus, de um Deus que você não conhece de verdade. Só conhece letra. Se Paulo realmente conhecesse a Deus, não tinha matado um monte de cristãos só porque os cristãos acreditaram na vinda do Filho de Deus. Se ele tivesse realmente conhecimento de tudo aquilo, conhecimento sincero, conhecimento vindo de Cristo, ele não tinha cometido tantas atrocidades, não tinha matado tantos cristãos que creram em Jesus primeiro do que ele. Só por isso. É aquele negócio, eu sei tanto sobre a palavra de Deus, eu sei tanto o que está escrito lá, que eu me defendo com ela. Quando alguém me ataca, eu tenho um versículo para me defender. Quando eu tenho um conselho para dar, eu sei que passagem usar. Quando eu quero cutucar alguém em alguma ferida, ixi, ó, vou até falar isso daqui já, tá? Tem um texto pronto para isso. Claro que tá pronto. Tá pronto porque não é teu, não foi você que deu, mas o sentido daquilo que você quer falar é realmente aquilo que tá ali, né? O que você quer usar é realmente aquilo, né? Para poder atacar. Então, ser nascido da água do Espírito é exatamente isso, ter um encontro verdadeiro com Cristo, ser guiado pelo Espírito, se comportar com Cristo, ter um caráter cristão, não só se comportar dessa forma. A gente vê tanta gente hoje que foge das prisões por aí porque usou uma máscara, porque usou uma maquiagem, porque usou... É isso, é exatamente isso. Quando você não é nascido da água do Espírito, mas tem conhecimento do que está escrito na Bíblia, de versículo bíblico, é fácil você se mascarar, passar uma maquiagem e passar como um cristão. Por quê? Você já sabe como andar, já coloca um terno, uma gravata, pronto. Ou você é advogado ou você é crente. Se você falar paz varão, pronto. Você não precisa falar mais nada, porque as pessoas já vão te interpretar como um cristão. E pronto, se você citar um versículo bíblico, pronto. No outro dia você já está convidado para pregar. Se você não for nascido da água do Espírito, você não tem discernimento, você não sabe quem é quem. Uma pessoa que encontrasse com Nicodemos na rua, que não tem o discernimento do Espírito Santo, mas que encontrasse com Nicodemos na rua e começasse a conversar alguma coisa sobre o Pentateuco, facilmente chamava ele para pregar no culto. Por quê? Ele sabia o que estava escrito, sabia muito bem o que estava escrito, podia pregar muito bem falando sobre o Pentateuco, porque ele tinha conhecimento da lei, mas não tinha a essência, não tinha o Espírito de Cristo, não tinha o caráter de Cristo, né? Então que a gente possa ficar com essa palavra nos nossos corações. E só mais um versículo assim que meu coração ardeu, que também está no capítulo 3, só que é o versículo 22. Vai dizer assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. E João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpre em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. E é isso que o Senhor, isso me ardeu no meu coração. João tinha entendimento daquilo. João tinha entendimento de quem é que ele estava falando. Ele não estava querendo disputar com Jesus quantas pessoas ele ia batizar e quantas pessoas Jesus ia batizar. Ele estava simplesmente feliz por saber que Jesus estava ali. Que Jesus estava ali naquele lugar. Depois ele vai passar por um momento meio assim, revoltado da vida, vai ficar, né? Mas também, para Jesus, isso não queria dizer nada, porque capítulos antes dessa história de João, fui lá perguntar quem que era Jesus de verdade, um pouquinho antes dessa crise dele aí, Jesus, no capítulo 2, vai falar que Jesus realizou sinais, milagres e maravilhas e todo o povo se alegrava e testificava, mas Jesus não confiava em ninguém porque Jesus sabia exatamente como que era a natureza humana. Então, o fato de João Batista um dia crer, ter certeza absoluta de quem era Jesus e já no outro não ter tanta certeza assim, então Jesus não queria dizer nada.
ele simplesmente sabia como era a natureza humana. É exatamente como muitas vezes a gente se comporta. No momento eu estou aqui na igreja louvando a Deus, agradecendo, levantando a mão e dando glória enquanto eu estou louvando. E quando eu saio da igreja, eu falo, nossa, mas que cultinho fuleiro, hein? Nossa, mas que culto mais ou menos. Nossa, mas que coisa, porque, nossa, eu não senti tanto a presença de Deus assim que nem o fulano de tal. É exatamente isso, e Jesus sabe exatamente isso, sabe das nossas limitações, sabe que a gente é capaz de se comportar como Pedro. Em 5 minutos o Espírito de Deus está nele e meio segundo depois já não está mais. E Jesus sabe de todas essas coisas e mesmo assim está disposto a nos transformar e nos fazer ser guiado pela voz do Espírito. Aleluia. É isso, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.